Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco, e dessa vez com uma péssima notícia para a torcida vascaína, que foi a lesão do Thales Magno. O Vasco anunciou nessa segunda-feira que o jogador retornou dessa pequena pausa para o Carnaval com uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, ou seja, vai desfalcar o Vasco, a previsão ali é de desfalcar o Vasco por cerca de 3 meses. Quem não sabe onde é o metatarso, imagina que isso aqui fosse o pé, o quinto metatarso, ele não quebrou basicamente o dedinho, ele quebrou esse osso no interior aqui do pé, da lateral do pé, e por isso vai desfalcar o Vasco. A previsão ali é de 3 meses, quando o Neymar sofreu uma lesão exatamente igual, ficou cerca de 2 meses, ou a previsão era de 2 meses, então a previsão mais ou menos de retorno dele é lá para maio. E o que isso significa? Significa que o Vasco vai perder seu principal articulador de meio campo. Mas antes de eu aprofundar um pouquinho aqui sobre a minha opinião sobre o que vai acontecer com esse Vasco sem o Thales Magno, faço 2 convites para você. Primeiro, se você é novo aqui no canal, tá passando a primeira vez, para você dar uma olhadinha aqui, se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também sobre quem você acha que deveria ser o substituto do Thales Magno nesse período. O segundo convite é para quem já conhece meu trabalho lá do Lance, torcedores.com, números da bola, no blog do Garone e claro aqui no canal do Garone, faço convite para você dar uma olhadinha em como se tornar um membro do canal. Tá rolando grupo lá no Telegram, live toda segunda-feira exclusiva com bate-papo para os membros do canal, tem vídeo exclusivo para os membros do canal, principalmente falando sobre a história do Vasco. Então dá uma olhadinha aqui em Seja Membro e vê como é que você pode participar. Bom, mas vamos lá. O Thales, para mim, hoje é um jogador insubstituível nesse elenco. E não falo só pela qualidade técnica, não. Que me pareceu óbvio. O Thales é o principal destaque do time desde o ano passado, com potencial imenso, inclusive de venda. O Vasco conta com uma venda nessa temporada dele ou do Marrone para terminar no verde, pelo menos, o ano, ou mais próximo do verde possível. O Vasco sequer conseguiu terminar de pagar os salários de 2019 ainda. Então, um time com muita dificuldade, inclusive financeira. E essa é uma perda, ou é um baque muito provavelmente muito grande, porque o Vasco já vai desvalorizar de uma certa maneira o Thales nesse período em que ele vai ficar sem atuar. Já havia sofrido uma lesão no Mundial do ano passado pela seleção e agora uma nova lesão deixando ele fora dos gramados num período muito importante, que é o que se aproximava dessa janela de meio de temporada. Bom, mas vamos lá, insubstituível também no campo e não só pela qualidade técnica, mas principalmente, no meu modo de ver, pelas características. Thales Magno é um jogador desse elenco do Vasco, o que tem maior controle de bola, é o mais capaz de segurar a bola, prender e organizar o meio campo, dando tempo para todo mundo se posicionar e se aproximar para fazer um jogo mais apoiado, como quer o Abel Braga. O time do Vasco em 2019, do Luxemburgo, era um time muito mais de velocidade, de roubar a bola e atacar em velocidade, definir rápido a jogada, do que é esse time do Abel Braga, que tenta ser um time de mais posse, apesar da falta de qualidade do time ou de característica do time para esse tipo de jogo. O Vasco, por exemplo, não tem nenhum camisa 10. Quando a gente fala camisa 10, cito um meia mais organizador, um meia que trabalha mais a bola, que passa e se movimenta para organizar o meio campo e que não precisa acelerar o tempo todo. O Marrone acelera o tempo todo, por exemplo, e o Vasco não tem nenhum outro meia, nenhum outro jogador nessa função para fazer isso. O Thales era o que mais se aproximava, inclusive foi o jogador que mais teve posse de bola nos 2 jogos contra o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana, isso segundo números inclusive do Footstat. Teve 7,7% de posse no jogo lá da Bolívia e 6,8% em São Januário. Isso é muito incomum. Normalmente são os zagueiros e os laterais que ficam mais tempo com essa posse de bola, ou o primeiro volante, exatamente por fazer essa saída. O Thales, por ter essa capacidade de domínio de bola, de proteção de bola, inclusive do drible, é o jogador que quebra essa linha, tanto com drible quanto com passe. É o jogador que mais consegue prender a bola e trabalhar com calma nesse time do Vasco, que seria a ideia ali de um camisa 10, mesmo ele não sendo um camisa 10, é um jogador, muito mais um segundo atacante, um jogador de lado do campo que chega para se aproximar e finalizar. Mas na ausência de outro jogador com essa característica, tem sido ele. Você pode falar, pô, mas o Vinícius também tem essa qualidade no drible. Sim, mas falta ele a qualidade
para prender a bola, para proteger melhor essa bola. O Vinícius é um jogador que precisa concluir rápido a jogada, senão ele acaba perdendo a bola na sequência. É um jogador muito mais de velocidade, de drible em progressão, do que realmente um jogador do drible curto, do passe e movimentação mais próxima da área, inclusive fazendo isso um pouco mais atrás, como faz o Tales. É um jogador que recua para fazer desde trás a transição. O Vinícius acelera, é muito mais parecido com o Marrone, por exemplo. Ou seja, sem o Tales Magno, o Vasco fica sem nenhuma opção para segurar o jogo. Quando eu digo segurar o jogo, não é necessariamente prender a bola sem nenhum motivo, ou prender só para não sofrer o gol. Prender para conseguir se organizar e criar a jogada a partir dessa organização ofensiva. É um jogador para aprender, ter aproximação, porque nem Raul e nem Marco Júnior também tem essas características. Ou seja, o meio-campo do Vasco não tem esse controle de bola, não tem esse controle de jogo. Ou acelera e define rápido, ou normalmente perde a bola. O Tales é o jogador diferenciado desse time e o Vasco deixa de ter ele. Então o Vasco, se antes já precisava de um meio organizador, já falei aqui sobre o Oroz, por exemplo, já falei inclusive da diferença para o Benítez. Benítez é outro jogador que acelera muito mais a jogada, é um jogador de velocidade, que inclusive viveu seu melhor momento na Copa Sul-Americana de 2017 pelo Independiente, onde foi campeão, jogando como ponta pela esquerda, e quando foi utilizado como meia mais centralizado, que é como vem atuando pelo time argentino, não rendeu o esperado, inclusive ficou muito sobrecarregado por não ser essas características dele. É um jogador de carregar a bola e finalizar, muito mais do que ser um jogador de construir e organizar, como é o Oroz, por exemplo. E eu já fiz um vídeo aqui mostrando essa diferença dos dois. O Vasco vai precisar ir no mercado, já precisava antes, vai precisar ainda mais ir no mercado atrás de um jogador com essas características. Cito o Oroz aqui porque foi um nome que foi oferecido ao Vasco e foi comentado, inclusive o Mazuco me confirmou que esse jogador foi oferecido. Dos jogadores que circularam, dos nomes que circularam nos últimos dias, é o que mais se aproxima dessa característica, mas obviamente não é o único jogador. Esse tipo de meia que organiza e chega para finalizar é raro no mercado. O Oroz é uma oportunidade, mas existem alguns outros. O próprio Felipe Ferreira, que passou pelo Vasco no ano passado, que o Vasco quis manter e acabou não conseguindo, e que faz um bom campeonato paulista pela Ferroviária, é outro nome que o Vasco inclusive monitora para retornar durante o Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai ter que acelerar um pouco esse processo de contratação por conta dessa lesão do Tales Magno. Falei que ele vai ficar 3 meses fora, a previsão é essa. O Vasco tem uma partida decisiva agora contra o ABC, já no início do próximo mês, que ele está fora. Então o Vasco, para esse jogo, já vai ter que alterar completamente a forma de atuar, vai ter que ser um time muito mais reativo, de velocidade, de definição rápida, do que de articulação ali no meio campo, que o Tales dava isso ao time, porque por mais que chegue um reforço agora, muito difícil vai estar disponível para atuar contra o ABC. E é um jogo que vale R$1,5 milhão para o Vasco. É um jogo único. Essa segunda fase da Copa do Brasil, o empate vai para pênalti. O Vasco avançou contra o Altos do Piauí num empate que o Vasco tinha vantagem. Essa vantagem já não existe mais nessa fase. Então, jogo decisivo para o Vasco, já sem o Tales Magno. O Carioca, o Vasco já havia abandonado de uma certa maneira no início com o Abel Braga. A Sul-Americana, a próxima fase, retorna só em maio. Muito provavelmente o Tales vai estar retornando devagarzinho nesse período, mas ainda não é certo e não sabe nem como o Tales vai retornar dessa lesão, ou se vai ser um retorno ali ainda aos treinamentos em 3 meses. Enfim, Vasco vai sofrer um pouquinho aí e vai ter que acelerar esse processo de busca por reforços, apesar da falta de dinheiro óbvia do clube, mas o Vasco vai ter que se esforçar um pouquinho mais, porque nesse momento o Vasco perde um jogador imprescindível para a equipe. A vida sem Tales no Vasco? A vida sim, mas muito mais difícil do que já seria com ele em campo. Ou seja, o Vasco já tinha uma dificuldade muito grande tendo o Tales. Sem ele, muda completamente as opções que o Abel tem para construir seu time e foge completamente da ideia dele de jogo, de um time de mais posse de bola e menos acelerado como era no ano passado com o Luxemburgo. Falta agora ainda mais peças para o treinador e o Vasco vai ter que ir no mercado atrás delas. Bom, galera, é isso. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, saudações e até a próxima.